Muito bom dia para você que acompanha a programação da TV Mar. Nós estamos iniciando mais um TV Mar News nessa manhã de segunda-feira, 14 de dezembro. Para você que acompanha aqui a nossa programação, está precisando sair de casa, mas não quer perder o nosso programa, não tem problema. Baixe o aplicativo da TV Mar no teu celular e você vai ter toda a nossa programação na palma da tua mão. A gente também está passando ao vivo lá no portal Gazeta Web, é só você acessar. O endereço você já conhece bem, né? www.gazetaweb.com. E para você aqui que acompanha a nossa programação, olha, fica ligado porque a gente também está presente lá nas redes sociais. Segue a gente lá no Instagram, também no Facebook, acompanha a gente lá no nosso canal do YouTube, onde você vai poder ver e rever as nossas matérias, entrevistas, programas e reportagens especiais. E é claro que a gente sempre inicia o nosso programa lembrando que o TV Mar News é um oferecimento do Plano de Saúde Apvida, aquele plano de saúde completo para toda a família com cobertura odontológica e que agora também te dá a possibilidade de acompanhar tanto resultados de exame da sua casa, como também marcar consultas de casa através do teu celular, do teu tablet, do teu computador. Quer mais facilidade que isso? Opta então aí pelo Apvida, nesse plano de saúde aqui a gente confia bem. E a gente também não pode perder o hábito de abrir aqui o nosso jornal nas nossas manhãs. Vamos abrindo então a Gazeta de Alagoas, acessando www.gazetadealagoas.com.br e a gente confere aqui os principais destaques para a manhã de hoje. Repique da pandemia. Cresce o número de jovens infectados. Covid muda a rotina de Papai Noel. Olha só que distanciamento, né, entre as crianças e o Papai Noel. Agora não vão mais poder tirar aquela tradicional foto no colo do bom velhinho. Casos sob investigação sobem 66% em 24 horas. 10 bairros concentram metade das ocorrências. CRB busca reação diante de Chape de Santa Catarina. CSA vence a Oeste e dorme dentro do G4 na Série B. Colo celebra avanço de obras da BR-101. Obras tocadas na Orla Lagunar preocupam a equipe de JHC. Orçamento 2021 vira moeda de troca na eleição da Câmara. Setor de serviços de Alagoas tem maior retração do país. E crateras gigantes podem se abrir em área da Lagoa. E a gente tem aqui mais informações. Arapiraquenses rejeitam intervenção e festejam vitória de Luciano na Justiça. Esses e outros destaques você pode acessar então www.gazetadealagoas.com.br, porque agora a gente vai falar sobre uma campanha que o Sindicombustíveis está realizando. Pois é, você pode participar dessa campanha também contribuindo, tá? Quem traz mais detalhes para a gente sobre como participar dessa campanha é Viderlan Araújo, ao vivo. Bom dia, Viderlan, para você. Bom dia, Porlane Santos. Ótimo dia para você, para os telespectadores da TV Mar Canal 525, o pessoal que nos acompanha também pelo portal gazetaweb.com e pelo aplicativo TV Mar. É uma campanha que foi iniciada na semana passada e vai até o final desta semana, que o Sindicombustíveis tem feito através da arrecadação de donativos essa movimentação. Donativos esses, alimentos não perecíveis, roupas e brinquedos destinados à população em situação de vulnerabilidade do Estado. Conversar com o Adriano Bandeira, que é vice-presidente do Sindicombustíveis. Adriano, primeiramente, parabéns pela iniciativa do Sindicombustíveis em pensar nas pessoas que mais precisam neste momento. Como é que tem sido essa campanha? A população tem atendido o chamamento para fazer a doação de donativos? Bom dia. Bom dia, Vanderlan. Bom dia, telespectadores. A população vem atendendo, o brasileiro, ele de coração já é solidário, mas a gente faz esse convite à comunidade e à população que participe desse ato de solidariedade, dessa campanha que nós estamos chamando de Revenda Solidária. Como você bem falou, de 7 a 19 de dezembro, então até o próximo sábado, 15 postos em Maceió, Grande Maceió, estarão recebendo esses donativos. Então, um banner, a caixa identificando a campanha. São 8 postos em Arapiraca e um posto na cidade de Novo Lino. Então, o intuito é ajudar aquelas famílias que estão fora do alcance das cidades, né? Rotas de difícil acesso. Nessa parceria, dessa campanha, nós estamos com os jipeiros. Então, os jipeiros levarão
as doações a locais de difícil acesso. E dependendo do volume, algumas instituições já estão listadas para receber também esse donativo e minorar essa situação que esse ano o mundo todo está passando nessa tipicidade, o sofrimento de muita gente. Qual a estimativa de arrecadação de donativos por vocês do Sindicombustíveis e quando será feita essa entrega, Adriano? Vanderlan, veja só, a estimativa em termos de toneladas, vamos dizer assim, nós não temos precisamente porque uma campanha no volume desse é a primeira edição que a gente está abrindo a porta dos postos. Mas como nós estamos em quase todas as esquinas, nós dividimos esses postos nos 4 cantos da cidade, vamos dizer assim, para que aquele morador, aquele cidadão que mora na parte alta tenha o seu posto próximo à casa, aqui na Ponta Verde, no Trapiche, no Farol. Então, todos os cantos da cidade têm um posto credenciado. Só basta identificar no portal, lá no site do Sindicombustíveis, www.sindicombustíveis-al.com.br, que aí você vai ver a relação dos postos por bairro. Agora é importante, Adriano, quando ele fala, Porlani, e aos nossos internautas e telespectadores, quando ele fala exatamente de identificação, nós estamos aqui com um banner exatamente que mostra que esse posto aqui é um dos postos credenciados para receber os donativos. Essa campanha, ela tem também essa marca, para deixar exatamente claro para aquele consumidor, para aquele cliente que vai fazer na hora do abastecimento, essa identificação que pode fazer também um pouco mais com essas doações de donativos. É isso, Adriano? Exatamente, Vanderlei. A doação, o espírito da doação é a partilha, é você conseguir ajudar o próximo. Então, alimentos não perecíveis, roupas e brinquedos, nós estaremos recebendo, vamos fazer essa triagem, a separação, para no dia 27, no domingo, fazer a entrega e, se Deus quiser, com a festa para muitas famílias. Adriano, em relação às ações do Sindicombustíveis, não só nesse período de Natal, mas para esse momento que nós estamos vivendo, que é um momento de pandemia, o que é que o Sindicombustíveis tem feito também para poder tentar aliviar a vida das pessoas mais sofridas nesse momento, com tudo isso que tem sido um impacto geral em todos os setores, principalmente dos setores econômicos? Pessoal, Vanderlan, como a gente estava comentando há pouco, é um ano de dificuldades, de incerteza, até agora praticamente um ano decorrido dessa pandemia. Não se tem ainda uma saída concreta. A economia está sofrendo muito com essa situação. Então, os postos estão atentos, sensível às condições da população, condições econômicas, de forma que, do início da campanha, da pandemia, ou melhor, alguns revendedores já se juntaram no começo, quando a gente não sabia ainda bem o que era isso, mas para fazer também uma colaboração junto ao governo do estado, à época, para essas aquisições que foram necessárias. E a gente está torcendo, como todo o comércio, junto à Fé Combustíveis, à CNC, que se encontre uma saída o mais rápido possível para as empresas que a gente vem vendo aí fechando. Isso é uma tristeza muito grande, porque são empregos, são famílias que estão ali por trás daquelas fachadas. Adriano, obrigado, inclusive, pela sua participação aqui no programa TV Mar News ao vivo. E como o Adriano colocou, ele que é vice-presidente, Adriano Bandeira, ele que é vice-presidente do Sindicombustíveis Porlani, a campanha vai até o final de semana, até o dia 19. Lembrando que a marca é exatamente, para quem ainda tem dúvidas, dos postos credenciados. Tem a bandeira aqui muito clara no banner, ponto de coleta, revenda solidária, deixa aqui o seu donativo e tem o símbolo do Sindicombustíveis, que mostra exatamente que é a participação dessa campanha, onde convoca a população para fazer a sua doação nos postos credenciados, ajudando a transformar o Natal de muitas famílias. Outro aspecto que pode ser considerado também como muito importante são 24 pontos no total de coletas, divididos entre postos de combustíveis em Maceió, Arapiraca, Rio Largo e Novo Lino. Então, uma bela campanha em que todos os setores, pelo menos aqui do estado de Alagoas, podem participar dessa doação para poder melhorar um pouco a vida das famílias neste finalzinho de ano e nesse período de Natal, onde é considerado um período que deixa muita gente sensível. Eu estou ao lado do Francisco Nogueira, pelas ruas da capital alagoana. Daqui a pouco nós vamos voltar na sequência da TV Mar News com outras informações. Porlani. Muito obrigada pelas suas informações, Viderlan. Gente, olha só,
Hoje, segunda-feira, na quarta-feira, depois de amanhã, a gente tem lançamento de livro online, a mais nova obra do professor doutor Douglas Zaprato, que vem aí com um livro bastante interessante, principalmente para você aí, alagoano. Uma esfinge, Alagoas, uma esfinge a desvendar. É o mais novo livro do professor doutor Douglas Zaprato, historiador também, e a gente tem o prazer de poder conversar com ele via Skype. Muito bom dia para o senhor, tudo bom? Bom dia para você, bom dia a todos, todo o pessoal querido da TV Mar, nós temos uma relação muito boa, muitos anos, né? Bom dia para o Anguinho, para o Fernando James, que são companheiros, sempre estamos juntos em projetos. E aqui estamos com uma nova obra, né? Que é essa obra que está sendo lançada na quarta-feira, Alagoas, uma esfinge a desvendar, né? Essa, exatamente a capa é uma esfinge tropical, tomando água de coco, com chapéu de guerreiro, com as fitas do rezado, né? Uma esfinge bem alagoana, né? A nossa cara. Alagoana, exatamente. Uma esfinge, porque a esfinge é esse monstro mitológico, né? Que assedia os viajantes que passam e exige que eles respondam determinadas coisas, determinadas perguntas que ela faz. E então, quando o viajante, via de regra, não aceita, ela os devora. Então, Alagoas é uma esfinge. Alagoas tem muita complexidade na sua formação histórica, na sua estrutura social, né? E ela, efetivamente, tem muitas perguntas, a esfinge alagoana, a ser feitas a todos nós, né? Perguntas essas que, em via de regra, nós não conseguimos responder algumas delas e continuam ainda inalteradas, como desde a formação da sociedade da alagoana, né, quando se juntou, né, a cultura indígena, a cultura negra e a cultura europeia e formou esse cadinho de raças, esse caldeirão que é Alagoas, um caldeirão que sempre está em ebulição, que tem profundas dificuldades, profundas contradições, né, estruturais, que tem uma taxa de exclusão enorme, onde a maioria da população não tem, assim, exatamente aquelas condições de dignidade humana, mas que vem avançando no tempo, na sua trajetória histórica. E é uma trajetória muito bonita, de luta, de exemplos, né? Palmares, a resistência indígena, né? Todas esses lances que ficaram famosos não apenas no interior de Alagoas, mas fora dele. Na história do Brasil, ela está repleta de lances importantes de alagoanos, feitos por alagoanos ou ocorridos em Alagoas aqui. Pois é, professor. É um estado pequeno, mas que tem uma história e uma cultura muito grande para se mostrar e ainda a se desvendar, né? Tem muita coisa ainda para se desvendar aqui no nosso estado. É verdade, é um estado que tem uma história riquíssima, né? Superior a grande parte, eu diria, de quase todos os estados. Alagoas sempre esteve presente na história do Brasil. É um estado que tem visibilidade histórica, né? Desde que passou por aqui, né? As naus de Pero Vai de Caminha, em direção à Bahia, as naus de Américo Vespucci, que esteve por aqui, inclusive lá na minha terra, São Miguel, foi até a foz do Rio São Miguel, passou pela Barra de São Miguel, né, passou pelo litoral alagoano, né, desde os índios, que tem um papel importantíssimo, que a gente esquece deste legado indígena, que nós somos oriundos a partir da toponímia, a partir de todos os nomes, de vocabulário de cidades, de lugares, né? Essa toponímia tão rica dos indígenas que a gente esquece. Também da herança negra, que é importantíssima, dos milhares de escravos que chegaram de além-mar, lá da África, para trabalhar no Eito, para trabalhar em condições subhumanas, e que a gente esquece também desta herança extraordinária, e também da herança europeia, principalmente da portuguesa, que foram os colonizadores. Então, são essas três culturas que se fundiram e fizeram um estado mestiço, de população mestiça. Nós somos mestiço, eminentemente mestiço, sempre
sempre tivemos ao longo da história uma ocupação no patamar superior da cultura europeia, mas isso é um erro grave que está sendo corrigido. Hoje nós sabemos que a cultura indígena, que a cultura africana, né, dos negros, ela é tão importante quanto a europeia e talvez até um pouco mais, porque a Pindorama era aqui, né, as terras alagoanas nativas, quando chegaram os colonizadores, já se encontrava aqui culturas, tribos, nações, caetés, potiguaras, tupinambás, né, abacatiaras, e toda essas nações indígenas. E depois a cultura negra que chegou aqui em navios, milhares de negros que vieram e fizeram parte de nós. Nós temos sangue negro, nós temos sangue indígena, nós temos sangue europeu, né? Somos, portanto, uma sociedade eminentemente mestiça e com uma história belíssima. Por quê? Porque desde o naufrágio do bispo, né, Dom Pedro Fernando Sardinha, nas costas de Coruripe, nas praias de Coruripe, né, e da captura dos que se salvaram do naufrágio ali nos baixos de Dom Rodrigo, né, que é um lugar belíssimo, e que foram conduzidos para o roteiro, lá para a Barra de São Miguel, né, e ali foram comidos, né? Tem um banquete antropofágico. Esse divisor de águas marcou uma guerra sem quartel contra os índios, chamada Guerra dos Bárbaros, que os bárbaros eram os portugueses, e aí nós tivemos um divisor de água, um marco histórico importante na história do Brasil. Mais adiante tivemos também a fuga dos escravos, e foi aqui também em Alagoas, também em território alagoano, que nós tivemos o Quilombo dos Palmares, né, que era enorme, que ia desde lá as terras de Viçosa, de União dos Palmares, a Serra da Barriga, principalmente, que era o epicentro, até os confins de Pernambuco, do São Francisco, e estimulou outros quilombos no Brasil afora. Então, a Esfinge, o livro, é um livro que mostra exatamente coisas peculiares desse estado pequeno, que tem tanta visibilidade ao longo da história do Brasil, com coisas interessantes. Por exemplo, você sabia que Alagoas já foi produtora de borracha? Foi. Não. Mas a gente produz borracha? Não. A borracha vinha das mangabeiras. Essas mangabeiras eram enormes aqui ao longo da costa, ao longo do litoral, e elas foram dizimadas para obter a borracha, porque naquela época começou a era do automóvel, lá no começo do século. Então, nós produzimos borracha, participamos de feiras internacionais de borracha, né? Nós temos outras coisas também muito interessantes aqui no livro, que é exatamente uma viagem, como eram as viagens. Hoje a gente vai de Maceió a Piranhas, que é um extremo lá, o Delmiro Gouveia, e você vai e volta num dia. Então, nós temos uma viagem do presidente Bento Figueiredo Júnior, José Bento Figueiredo Júnior, a São Miguel e a Coruripe, né? E aí, quanto tempo o governador hoje passa, ou qualquer pessoa, nós mesmos, vocês, ou eu, passa de Maceió para São Miguel e Coruripe? São Miguel, 40 minutos, né, ou meia hora. Coruripe, no máximo 50 minutos, uma hora. Então, ele gastou apenas 13 dias, porque ia de barco, ia pelo rio, ia de burro. Então, são coisas assim interessantes. Eu falo também sobre o nepotismo, né, que é uma praga que nós temos, a praga do nepotismo que permeia as camadas do Estado, né? Há muito tempo já, né? Dominam a política alagoana, né? E nós falamos dessas questões exatamente da nossa elite, a elite que tem uma visão muito egoísta, né? Que não admite compartilhar, né, com os seus irmãos. Nós temos uma taxa altíssima de exclusão social, de pessoas desempregadas, de pessoas com problema de saúde, com pessoas não alfabetizadas, né? Então, tudo isso faz parte daquilo que hoje popularmente chama-se, né, o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, mas nós estamos progredindo, né? A história, ela perpassa por isso. Nós temos também sobre o ciclo de Góes Monteiro, que foi uma família que dominou durante anos aqui, a Alagoas, né? Os cabanos, que pouca gente conhece, e aquela
aquele monumento aos cabanos que tem em Maragogi, que foi um movimento social muito importante do século XIX, foi exatamente nessa época que eu escrevi esse livro, que eu escrevi ao então prefeito Fernando Sérgio Lira, que hoje está de volta à prefeitura, reclamando a ele o monumento aos cabanos, que são poucos conhecidos, é um movimento insurrecional que nasceu ali exatamente na zona norte da Alagoas do Norte, né? Aquela Lagoas Boreal, como o seu idoso chamava. Então, são assuntos sobre as mulheres, a presença das mulheres também, que muitas vezes é esquecido, né? E a Ordem dos Palmares foi uma sugestão, foi uma proposição minha ao então governador do estado, Divaldo Sururagi, para que se criasse a Ordem dos Palmares, e ela é hoje o símbolo máximo das honrarias de Alagoas. Em suma, são várias coisas, né? Exatamente essa contradição da esfinge, essa complexidade da esfinge, como ela é assim desconhecida às vezes por nós próprios, que nós temos nesse livro, que ficou hibernando durante muitos anos e que nesse ano da pandemia eu achei por bem, né, não faltar a minha tradição de anos, de 2 décadas, 3 décadas, em que todos os anos eu publico um livro ou 2, normalmente, no mínimo, um livro, uma obra, porque eu gosto de produzir, eu gosto de estudar, eu gosto de conhecer essa esfinge, né? De pesquisar cada vez mais, e cada vez mais que eu conheço, menos conheço, porque há coisas mais ainda importantes a ver. Professor, explica para a gente exatamente, como o senhor bem disse, né? Já é tradição, o senhor gosta de produzir conhecimento e trazer, é claro, a sua grande contribuição aqui para o nosso estado. Explica para a gente como é que foi levantar tantos dados a respeito do nosso estado, que de fato eu nem imaginava, como também muitos alagoanos sequer imaginavam que existia. Como é que foi fazer todo esse levantamento? Olha, eu vivo nisto desde cedo, né? Eu estudei a graduação, fiz meu mestrado, fiz um trabalho sobre as ferrovias no Brasil e em Alagoas, particularmente, a emergência, que é o símbolo do capitalismo, que triunfou no século XIX. Eu fiz meu doutorado com um fato muito importante da história do Brasil, que é o impeachment de Muniz Falcão. O primeiro impeachment ocorrido no Brasil, efetivado no Brasil. Houve tentativas com Floriano Peixoto, né, com Deodoro, mas com outros presidentes, mas efetivamente o primeiro a acontecer, houve inclusive com o nosso presidente Collor também, né, mais recentemente, mas o primeiro que foi efetivado na história do Brasil foi aqui em Alagoas, com uma guerra sem quartel, uma guerra entre os poderes de Estado, que inclusive teve barricadas, tiroteios, né, uma guerra em 57. Então, são essas coisas que eu gosto de conhecer de Alagoas. Então, a minha biblioteca e as minhas relações de ir às fontes, minhas relações de amizade para ir às fontes, né, no Arquivo Nacional, no Instituto Histórico Brasileiro, lá em São Paulo, no Recife, no Arquivo Público, que eu conheço muito bem, porque eu estudei lá meu mestrado e doutorado. Então, este livro ele é gestado exatamente num tempo que permite. Naquele momento, aí você, mas por que passou tanto tempo, professor? Eu passei tanto tempo porque outros projetos aconteceram, inclusive do Instituto Arnaldo de Mello, da Gazeta, né? Memória Feminina, Memória Cultural, Enciclopédia dos Municípios. Em suma, todo ano, né, Carlos Mendonça e o senador Fernando Collor, né, principalmente, que é autor dessa ideia, incentivador, como sua mãe era uma grande incentivadora de cultura, de fazer obras que fossem disseminadas para o público, disseminadas democraticamente ao público alagoano, Alagoas, conhecer, né, um pouco da sua grande riqueza ecológica, histórica, social. Então, esse livro ficou, e então aparecia outras oportunidades. Depois eu fiz meu pós-doutorado e outros projetos que iam surgindo e foram muitos, né? Ou individualmente, ou eu gosto também de compartilhar, às vezes chamar colegas meus, como a Carmen Lúcia Dantas, como o Goberi, como o ex-reitor o Jairo, ex-reitor da UNEAL, né? O Jorge Vieira, que trabalha muito com isso. Então, e a gente não pode fazer tudo de uma vez. Então, foi ficando lá, eu digo, olha, qualquer dia eu vou colocando, aparecendo coisas novas, e finalmente, nesse ano da pandemia, em que eu queria preservar essa tradição minha de
de sempre lançar um livro. Foi reeditado Memórias Legislativas, né, pela Assembleia Legislativa, que foi um belo trunfo, né? Uma reedição primorosa. Joaldo deu uma ajuda muito grande, eu levei a proposta, ele é o presidente da Assembleia, que reeditaram e foi um sucesso muito grande, mas eu queria uma coisa inovadora, uma coisa nova, que foi exatamente a Esfinge, que estava lá guardado. Esta capa é do Tiago, do artista Tiago, que é um cara arretado. Eu dei a ideia, disse, olha, eu quero um Alagoas com uma esfinge, com a cara de alagoano, com chapéu de guerreiro, com alrezado, conseguiu muito bem, com batata de cuca, etc. De forma que aí surgiu, eu conversei com o Tião é um operário da cultura, esse garoto é bom, com o Rodrigo, que é o nosso companheiro, pró-reitor de extensão do SESMAC, que é um rapaz muito interessado, muito conhecedor, que é tão jovem quanto tão conhecedor. Menino muito bom também. Então, professor, eu vou lançar me diz uma coisa. Como o senhor bem disse, esse projeto, esse livro, ele estava no freezer já fazia um tempinho, né? Foi necessário fazer alguma modificação para poder lançá-lo agora? Como é que ficou? Não, eu não fiz porque, exatamente como eu falei, a viagem de Benedito Figueiredo Júnior, presidente da província, não tem pior, o que é que vamos alterar agora? Está tudo, 13 dias de viagem para ir a São Miguel e para ir a Coruripe. Então, a descrição dessa viagem continua a mesma. O trabalho sobre os cabanos, não tem, foi o que é os cabanos, o monumento aos cabanos. O trabalho sobre Floriano, que é uma figura muito interessante também da história alagoana. Então, não havia nada a acrescentar nesse instante. Né? A borracha, né? Alagoas produzindo borracha em feiras internacionais de borracha. Veja só que coisa esquisita, né? Então, eu acho que pela própria consistência, as contradições do mundo caeté, que eu chamo o mundo alagoano, eles continuam, né? Essa taxa de exclusão social, a necessidade de inclusão, a necessidade de ter um desenvolvimento sustentado, ecológico, né? Em suma, todas esses assuntos, eles permanecem muito firmes, eles permanecem, e aí eu não achei necessário alterar nada, porque exatamente ele tem uma capacidade de atualidade e atualização por si próprio. São assuntos que não morreram. A praga do nepotismo em Alagoas, né? Essa permanência do mando das grandes famílias, então nada disso mudou. Eu não vou mudar nomes. Estamos mudando ideias, vamos mudando a essência. Então nós estamos também muito interessados em fazer essa divulgação. E eu fiz pela editora do SESMAC, que, aliás, está publicando 12 livros. Né? Nós somos a única instituição universitária que fez uma publicação de livro, né? O livro a partir do livro do Joaldo, do Salgema, né? Do livro do Zezinho sobre sobre o quilombo, sobre a cultura afro, né? O livro do professor Álvaro Queiroz sobre o clero e a política em Alagoas, sobre a missão de Porto de Pedra, um livro sobre dermatologia excelente, um livro de uma coleção, a coleção marroquina, né, do Instituto Histórico. São 12 Professor, livros. A gente precisa, né, se adaptar ao que está acontecendo por conta dessa situação de pandemia, então o seu livro será lançado nessa quarta-feira, dia 16, de forma online, inclusive, exatamente se adaptando a nossa história atual ao que está acontecendo, e o senhor vai ter esse lançamento numa conversa com o professor Álvaro Queiroz. Queria só que o senhor pudesse passar para a gente o horário também, para que a gente pudesse acompanhar esse momento do lançamento do seu livro e se vai ter, qual é o link e como é que a gente pode fazer para participar. Efetivamente, nós temos que nos adaptar. Nós somos seres de adaptação. O homem sobrevive quando muitas espécies animais desapareceram, não só os dinossauros, como muitas e muitas espécies desapareceram, porque eles têm essa extraordinária capacidade de adaptação, de resiliência, né? Às intempéries, às dificuldades muitas que a vida a cada momento nos faz passar. E então, nesse momento em que nós estamos numa segunda onda, né, eu inclusive estava querendo imitar o
o lançamento do primeiro livro, que foi sobre essa tragédia humana enorme, que é a questão do pinheiro, do salgema, uma coisa horrorosa que afeta profundamente e que não se dá o devido, não se teve ainda o devido tratamento, destaque, nem no Brasil. A TV Mar fala, mas as TVs nacionais, imagine se uma coisa dessa fosse no Rio de Janeiro, ou em São Paulo, ou em Santa Catarina, né? Quanto milhares de famílias afetadas. Então, eu estava querendo exatamente fazer de forma drive-thru lá na Biblioteca Central do SESMAC, mas com essa segunda onda, eu lhe confesso que eu me retraí um pouco e também eu, inclusive, já fui algumas vezes aí fazer entrevista nessa pandemia, né, aí com vocês. Eu tive o prazer de entrevistá-lo pessoalmente também aqui. Essa segunda onda veio a galope e veio pior do que a primeira. Eu estou ceifando vidas. Eu estou com a irmã em fase delicada no Rio de Janeiro, né, há mais de 2 semanas, né, na UTI. Eu tenho amigos, cada dia nós vemos pessoas conhecidas, então eu decidi mudar esse lançamento do Drive-Thru, que mesmo sendo, eu estive presente no do Joaldo, né, sobre a questão do Pinheiro, né, sobre a tragédia, do erro, a tragédia, Salgema. Alô? Estou lhe ouvindo. Está me ouvindo? Estou lhe ouvindo. Mas aí eu fazer realmente como essa aqui, da mesma forma que eu tive receio de ir presencialmente aí com vocês, porque estamos nos 44 minutos do segundo tempo com a chegada das vacinas, então é ruim a gente passar pelas dificuldades que muitas famílias estão passando, que é exatamente essa questão. Nós temos... E a gente aguarda já olha a cobrança, a gente já aguarda o seu próximo registro, o seu próximo livro, contando para a gente também como é que foi, como que o estado de Alagoas se comportou diante dessa situação de pandemia. Já é a próxima cobrança para o próximo livro, tá bom? Nós temos aqui, né? Nós tivemos aqui algumas pandemias. Eu, inclusive, sou de uma família que perdeu muitas pessoas na gripe espanhola. Né? A minha família do ramo italiano, que ela morreu como aos borbotões. Morreram, inclusive, dois tios meus que vieram com meu avô, Salvatore, foram embora, porque os filhos e os netos todos morreram, os irmãos. E essas pandemias, a pandemia também do cólera aqui em Alagoas, né? A pandemia de outras mazelas, mais de tifo, né? Também que vieram com os navios. Mas essa foi, nós não esperávamos, ninguém esperava, nem você, nem eu, nem o público da TV, da nossa TV. Aí não tinha exatamente uma precaução, nem tinha uma antevisão de que isso ocorria. Ela pegou a gente de calça curta, né, e nós atravessamos o ano, praticamente o ano está terminando, mas mesmo assim, essa segunda onda que está ocorrendo está nos deixando extremamente assustados e não custa nada a gente se precaver, porque as vacinas estão aí, teremos a vacinação, né, no início, não no começo de janeiro, mas eu acho que a março, abril, acho que todo mundo está se vacinando tranquilamente e espero até que seja antes. E aí a gente tem. Veja bem, o lançamento do livro será na plataforma... A gente vai então acompanhando, professor Douglas, a gente vai então acompanhando os desdobramentos. Eu queria só então fazer o convite para quem está em casa e agradecer a tua presença aqui no TV Mar News. Muito obrigada, ainda que a distância de forma online, a gente é como se o senhor estivesse aqui presente dentro do estúdio. Muito obrigada pela tua participação aqui no TV Mar News. Mas agradeço também muito a sensibilidade, a gentileza de vocês. E essa TV, que é a nossa TV querida, né, que tem esse papel importantíssimo, né? A TV Mar tem um papel importantíssimo de apoio à cultura, de incentivar, né, a divulgação de fatos importantes em Alagoas, né? Sobretudo essa sensibilidade cultural, né, que o senador Arnaldo Melo tinha, sua esposa Dona Léda tinha, e o nosso presidente Fernando Collor também tem, né, que ele gosta, é um homem que lê. Né? Quem conhece Fernando Collor sabe que ele lê e está a par de todas as novidades na seara da cultura. De forma que agradeço a vocês e lançamento plataforma TIM no dia 16, na quarta-feira, às 16 horas. Grande abraço a todos.
Um abraço, senhor também. Então, só para você agendar aí, dia 16 às 16 horas, na sala virtual de extensão do SESMAC. Não dá para perder o lançamento desse livro maravilhoso, Alagoas, uma esfinge a desvendar. A gente vai agora para um rápido intervalo, mas volta daqui a pouquinho trazendo mais informações. Não sai daí.